Esse evangelho aqui, a discussão sobre a caridade material e a caridade moral, muitas vezes nos leva a uma reflexão de negócio, de troca. E enquanto houver uma perspectiva de troca, ainda estaremos muito distantes de um caminho evolutivo adequado. Na verdade, o que nós devemos observar é a nossa reforma íntima, é tentarmos ser melhores do que nós mesmos a cada dia, sem querermos ser melhores do que ninguém. A partir do momento em que nós formos melhorando conosco mesmos, automaticamente nós já vamos estar fazendo a caridade material. Qual é a primeira caridade material? Só sabe quem já andou de avião. Quem já andou de avião? O que ela repete toda vez? Pessoal, caso haja algum problema, máscaras cairão. E você deve pegar a máscara e coloque-a primeiro em você. E depois ajude. Mas se tiver meu filho, morre você e seu filho. Porque às vezes, numa descompressão de ar, falta ar no cérebro, e imediatamente você faz o que os pilotos de avião, que não conseguem ser piloto de jato, fazem quando entram dentro de uma centrífuga, que é uma máquina que roda bem rápido. Eles têm o que chamam, o nome dessa prova é prova da galinha morta. Por quê? Porque eles quebram o pescoço. Quebram, teoricamente falando, né? Metaforicamente falando. Na verdade, falta ar e eles desmaiam rapidamente. Desmaiou rapidamente, já sabe, não pode ser piloto de jato. Não pode ser piloto de foguete. Porque a condição física faz com que na hora que falta um pouco de ar, ele desmaie. Na hora que ele desmaia, a nave cai, o jato cai, é um prejuízo milionário. Por isso que chama o teste da galinha morta. E às vezes a pessoa diz assim, eu quero fazer uma caridade, mas é meu filho, está aqui do meu lado. Na hora que você vai pegar a máscara para botar no filho, como é algo que as experiências que eles têm, os testes, já demonstraram que não dá, porque você, pela sua natureza, você consegue cuidar melhor de quem? De você mesmo, mais rápido. Então você consegue ter um resultado de acerto na hora de balançar aquele saquinho para poder entrar o ar, não é isso? E puxar aquela liguinha e botar no rosto. Se você for fazer em outra pessoa, você tende a não fazer com a mesma precisão, e a possibilidade de erro é alta. Então, quando eles foram testando isso, o que tende a acontecer? Morrem os dois. Porque nem você conseguiu ter ar suficiente para se ajudar, e não vai ter como ajudar o filho. E se você corre e se ajuda logo, vai ser muito mais rápido, porque a tua natureza, os teus instintos físicos e a tua intuição espiritual já vão te levar a acertar. É como uma pessoa que contam que estava para morrer afogado, e aí na hora que ia morrendo começou a se bater e nadou. Teve um caso outro dia de um pai e um filho caíram da ponte, parece que foi da Rio Niterói, e o pai sabia nadar e o filho não, e o pai morreu e o filho ficou vivo. Começou a se bater na hora e subiu, porque tem um instinto. Tem um livro que é sobre o tênis, né? Ele fala, um dos maiores livros vendidos do mundo, ele fala desse ser, tem um e o dois, ele coloca, é esse que fica racionalizando as coisas, e o outro que é intuitivo. Ele diz, para você ser criativo, você tem que ser intuitivo, porque a racionalidade vai se encher tua mente, teu pensamento, e você vai ficar repleto de medo, vai ficar com medo de botar errado,
vai estar tão preocupado em colocar a máscara do filho da forma certa, que vai levar mais tempo do que o que você talvez tenha para sobreviver. Não sei a reflexão que vocês estão tendo. Então, na hora que eu pratico a reforma íntima, eu automaticamente estou fazendo uma caridade moral comigo. E eu estando bem, com todas as minhas funções bem, eu terei condições de melhor ajudar a qualquer pessoa, muito mais quando for alguém que eu queira ajudar. E aí, quando eu me ajudo, eu pratico a caridade material comigo, porque eu começo a cuidar. Quando eu me ajudo moralmente, eu pratico a caridade moral comigo, e aí eu começo a mudar a sintonia, porque eu começo a cuidar mais do meu corpo, cuidar do meu sono, cuidar dos meus pensamentos, me trabalhar, e me torno um instrumento mais preciso para ajudar os outros. E ajudar os outros, fazer a caridade material aos outros, vai ser uma consequência. E se eu não tiver a reforma íntima e não valorizar as coisas que o Criador colocou comigo, como por exemplo o meu corpo, o ar que eu respiro, a minha inteligência, a minha amorosidade, se eu não me tratar, eu entro em um mundo, que eu tenho usado essa palavra, que eu tenho gostado do Bert Hellinger, né, que é emaranhamento. Eu me emaranho em pensamentos distorcidos, eu me torno medroso, ansioso, e aí eu travo. E se eu travar, eu ajudo quem? Ninguém. Não esqueçamos que os dados mostram que a quantidade de pessoas que cometem suicídio no mundo hoje, eles já estão calculando em tempo. A cada 4 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. 4 segundos. Uma pessoa que não se ajudou, não foi desenvolvendo a cada 24 horas a sua melhoria moral íntima, passou a fugir materialmente, não se ajustou moralmente, não fez a caridade moral consigo, abriu-se para pensamentos distorcidos, passou a ser adicto aos pensamentos distorcidos, passou a ser escravo desses pensamentos, criou uma onda de pensamentos obsessivos, e na hora que ele travava, ele dizia, agora eu não aguento, aí ele vai, uns tomam remédio para dormir, aí começou a tomar atitudes que depois viraram compulsivas. Não, vou tomar uma para esquecer, eu vou usar uma droga para esquecer, eu vou usar o sexo para esquecer, eu vou usar falar da vida alheia para esquecer, que é um relacionamento doentio, eu vou me preocupar com a vida do outro, que é uma fuga da minha própria vida, eu vou me comparar, porque é fuga, eu tenho que me olhar, não tenho comparação com ninguém, e eu entro numa onda de começar a fugir, porque eu me deixei escravizar pelos pensamentos, pelas memórias, alimentei o medo, criei pensamentos obsessivos que não saíam da minha cabeça, e comecei a desenvolver atitudes compulsivas para querer fugir. Travei. Quando travei, logicamente, eu não era uma pessoa capaz de ajudar ninguém. Mas antes de travar, a minha ajuda provavelmente não era uma ajuda real, ela continuava sendo uma fuga.
ela continuava sendo um tipo de ajuda que eu queria algo em troca, eu queria ser reconhecido. Aí eu sofri mais, porque quem dá, dá, quem ama, ama, não precisa de complemento. Quem ama, ama. Aí na hora que quer complemento, que quer reconhecimento, que quer retribuição, se tornou um escravo de aprovação, e não tem como governar a vida do outro. Como é que o outro vai fazer o que você quer se você não faz o que você quer? Não toma as rédeas da sua vida, não tenta reformar-se moralmente, compreender-se. Como é que quer que o outro faça? É mais outra fuga. Então nós vivemos imersos em fugas, mas uma hora a gente cansa, porque não fomos feitos para correr direto. Na hora que a gente cansa de novo, a gente trava. Na hora que a gente está com pensamento obsessivo, a gente está perdendo energia. Na hora que a gente está com atitude compulsiva, a gente está desgastando o nosso corpo. Não está? Já pensou? Quantas pessoas chegam e dizem assim: rapaz, a minha vida é essa, a gente pode morrer a qualquer hora, eu tenho que curtir a vida, vou beber, cair e levantar, e depois beber, cair, levantar, beber, cair e levantar, e a vida é essa. Eu estou curtindo a vida, tá? Será que você está vivendo a vida, ou você está sendo vivido pela vida, sendo fumado como um cigarro? Gastando energia, desgastando o corpo, não dorme, não para, não tem relacionamentos sadios, com medo de ficar só, nunca está só, porque está cheio de pensamento distorcido e fica buscando relacionamentos que são também fugas. Quem planta vento só pode colher tempestade. As coisas seguem uma ordem. O Hellinger fala que a primeira ordem tem 3 princípios que regem todas as relações. Um deles é a noção de pertencimento. O cara bota o boneco, é o rebelde sem causa, lá no fim ele volta para onde? Sempre lembra da mamãe e do papai. Quando faz coisas erradas demais na vida, às vezes no final se ajeita e vira o melhor filho. É equilíbrio, segundo princípio. Ele quer equilibrar o que ele fez. E por que todo mundo faz isso? Porque tem uma ordem. Pode colocar que segue um sistema. Não é um pensamento sistêmico, mas existe uma ordem para que as coisas aconteçam. Aí ele vai descobrir o que é viver a vida de verdade depois. Quando ele abandona o espírito de manada, ele vai descobrir o que é estar sozinho mesmo. E estar sozinho é bom, e ele nunca teve. Como assim? Por quê? Porque ele sempre esteve com a cabeça no futuro, que ele não pode fazer, com os olhos no passado, e sempre ele perdeu o presente. Por isso ele não estava vivendo, ele estava sendo vivido. E aí é que vem a lógica: caridade moral consigo, consequentemente, sem nem se sentir, sem nem dizer eu quero fazer isso, nós fazemos uma caridade material conosco. Resultado: caridade moral mais caridade material igual, ficamos nos sentindo bem. Quando nos sentimos bem, começamos a olhar para as coisas com um olhar diferente e podemos ajudar. Porque quando a gente está mal, a gente está morrendo de fome, Sérgio, a gente vê um prato de comida, e a pessoa tem que ter muita sinceridade para dizer isso, que quando ela está morrendo de fome, fome mesmo, e chega um prato da comida que ele mais gosta, e está ali o filho dele e a mãe, ele tem um desejo lá no fundo que eles não quisessem.
que ele queria comer sozinho, porque ele está maltratado, com fome. Mas quando ele está bem tratado, o que ele faz? Convida a mãe e o filho para comer no melhor restaurante. Quem não já fez isso quando ganhou alguma coisinha? Faz um banquete. Ó, ajuda-te, que o céu te ajudará. Isso não tem nada a ver com egoísmo, porque é natural a gente ser bom quando a gente se cuida. É natural a gente fazer o bem quando a gente está bem, porque só vai a boca o que sai do coração. Se a gente faz o mal a alguém é porque a gente não está bem. É algo tão natural, não precisa de disciplina para ser bom, não precisa de esforço, só precisa de atenção na nossa própria conduta, no nosso próprio processo do viver, a gente enxergar onde é que estão os pensamentos constantes que se tornam obsessivos, conseguir freá-los, conseguirmos abandonar essas lentes do passado, conseguirmos viver o presente, estarmos bem, e quando nós estamos bem, naturalmente nós agimos bem. Aqui eu estou vendo uma mãe, acho que é mãe, é um filho, uma filha, né? É mãe? Alguém está aí? Essa bebezinha, quem é a mãe? Essa aqui da frente. Tem mãe, ela está com a mãe aqui? Quem é a mãe? Quem é que está a mãe com o filho aqui? Mãe e filho. Quando você está preocupada, às vezes preocupada com o marido, às vezes preocupada com o trabalho, com o dinheiro, faltando as coisas dentro de casa, o menino chega para lhe dar um abraço. Sai o abraço com naturalidade, mãe? Não sai. Agora, quando você está bem com seus filhos, seu marido, todo mundo bem alimentado, você lembra de dar um abraço no seu filho? E ele lhe abraça, você gosta? Você emana gratidão. E será que ele não sente? A proposta é essa, nós temos que nos melhorar. E o resto é consequência. Não é egoísmo. Olha, se tiver algum problema, máscaras cairão do teto. Primeiro coloque a máscara em você. Depois ajude quem estiver ao seu lado. Porque às vezes esse negócio de dizer eu vou ajudar os outros, nada mais é também do que uma fuga. Mas quem pode julgar? Você. Eu a mim, você a você. Não posso julgar ninguém. É o lema lá dos anônimos. Viva e deixe viver. Trabalhe o que você pode mudar. Aceite o que você não pode mudar. Caiu um prédio, quer ajudar e pode? Ajude. Não fique sofrendo porque o prédio caiu. Ore. O que eu posso fazer é orar. Ore. Não vá, eu estou tão triste. Eu quero me matar porque um prédio caiu. Não é desonrar o que acontece, mas trabalhar com o que a gente pode. O governo, eu não estou gostando do governo. Você pode mudar isso aí agora? Não. E o que é que você pode mudar? Mude. O negócio tal, por quê? Que de várias portas abertas, a gente só olha para a porta fechada. E como é que quem está olhando para a porta fechada pode se abrir em amor para ninguém? É fuga.
tem que acender aquela luzinha amarela ou vermelha de alerta. Quando a gente está com um problema e diz que ama alguém. Para a gente perceber se a gente está deixando a energia do amor fluir ou se a gente está fugindo. Porque toda fuga vai levar à exaustão, ao cansaço, e aí trava, como o cavalo correndo esbaforido com medo, e uma hora ele morre do coração, ele morre correndo e cai esbaforido. Está correndo para onde? Muitas vezes a gente tem que olhar para nós mesmos e dizer o quê? Renato, para. Os budistas, em algumas linhas, por exemplo, a vertente Mahayana e outros, eles têm um negócio de vez por outra tocar um sino. Pão! Sabe para quê? Eles param o que eles estiverem fazendo. Eles recomendam que tenha um sino em casa. Está aqui atendendo um monte de gente, aí pão, aí todo mundo para respirar, para se enxergar, para mesmo. Um minuto, explota, pão, aí todo mundo para. Eu vi alguns deles agora estão fazendo palestras no Silicon Valley, né? Nas grandes empresas do Vale do Silício dos Estados Unidos. E as empresas estão vendo que isso também é muito bom. E a pessoa, assim que ele implantar lá, se não parar, ela vai levar uma advertência. Você vai parar. Mas não é esse o caminho. Não pode haver forçação de barra. Mas a gente tem que entender, compreender que a gente precisa, muitas vezes, parar. Parar não é ficar parado, é abandonar os pensamentos repetitivos, é olhar para o corpo. Como é que eu consigo? Em que é que eu olho que não tem futuro e passado? É só olhar para o funcionamento do corpo. A respiração é 100% presente. Corte ela um pedacinho para você ver. Sinta uma falta de ar. Aí, o Marcos sabe o que é. 2 minutos com falta de ar. No instante você começa a ver que ar tem valor. Porque as coisas mais preciosas, nós tendemos a não olhar para elas. Então, às vezes, é bom fazer uma caridade material com o corpo, desacelerar um pouco, partindo de uma inspiração, de uma compreensão moral, de entender que não é só eu no mundo, não só sou eu, não é só você. Tem um poder superior a nós que rege todas as coisas, que nós somos apenas elementos, que estamos dentro do rio da vida, que tem uma correnteza que vai para um lugar que não sou eu que direciono. Senão, não precisaremos estar gastando aí um dinheiro com o canal do trabalhador, nem com a transposição do Rio São Francisco. A gente dizia, rio, dobra para o lado de cá. E a gente consegue até botar ele para o lado de cá. Mas diga assim, rio, volta para a fonte. Não tem trabalho no mundo que faça um rio voltar para a fonte. Vocês conhecem? Porque a natureza dá a correnteza, que tem um fluxo, que tem um ritmo, que tem uma vibração e que não para. Toda a água só corre para o mar. E o que é mais humilde na natureza, para os taoístas, por exemplo, é a água. Porque a água, quem assistiu o vídeo do tsunami? Já viram? Quem já viu o mar, viram a história de Brumadinho, né? Arrasta tudo. Quem é que segura a água?
Ele disse: a força que a água tem, mas a humildade que ela tem é grande demais. Porque vem um rio imenso, aí você faz uma barragem. O que a água faz? Para. E fica lá. Ela simplesmente se adapta. Mas todo mundo que constrói barragem faz o quê? Cria uma comporta, não é não? Porque vai chegar um momento que a água vai passar por sobre a barragem, e na hora que ela passar, não é por ruindade, é a natureza. Na hora que ela passar por sobre a barragem, o que ela vai fazer com a barragem? Destruir. Então, quem faz a barragem tem a compreensão de que não dá para lutar contra as forças da natureza, não dá para segurar a natureza, mas dá para trabalhar com a natureza. Então ele segura, na hora que ela vem muito forte, ele abre as comportas. Porque se não abrir, pode ser de aço, a água arrasta. Então a água ela tem essa. Você quer que ela pare um pouquinho, ela para. Mas na hora que ela for subir, você vai ter que lidar com ela, não dá para ir contra. Você pega uma água, coisa tão forte que dá a vida, bota num copo, ela toma a forma do copo. A gente só quer ser alto, né? Só quer estar em cima. A água só quer estar embaixo. A água só vai para onde é mais baixo. Qual é o canto mais baixo do planeta? É o oceano. Por isso que toda a água só corre para o mar. Olha aí, a gente só quer ser alto. E a gente é muito frágil frente à água. E a água só quer ser baixa. A gente só quer que todo mundo se adapte ao nosso jeito. A água se adapta até um copo de cristal bem fininho. Quer que ela vire gelo? Ela vira. Mas uma comporta que você disse não segura a água não, se a água for pouca, segura não. Porque a natureza dela é seguir. Como assim? Ela evapora. Chega um momento que se ela não passar o rio, ela aguarda, mas ela se transforma em vapor e vira chuva. Aí ela vai para onde ela quiser. Ela é humilde, ela cumpre o papel dela e não abandona a sua natureza, que é sempre seguir. Ou ela vai até o mar dentro do rio, não é isso? Ou ela vai a qualquer canto, quando ela evapora e se transforma em chuva. Por isso que Lao Tse, no livro Tao Te Ching, que é um livro básico dos taoístas, ele fala: a água só corre para o vale, porque o vale é embaixo. E o fogo sobe a montanha. O fogo só vai para cima e a água só vai para baixo. E a gente nem é fogo nem é água, mas só quer ir para cima. Mas já sabe, né? O fogo que vai para cima, o que ele vai, onde ele vai, ele consome. E no final ele apaga. Some. E a água só vai para baixo, se transforma e se torna a fonte de toda a vida. Ela faz o papel dela, Sérgio. Simplesmente ela cumpre o papel dela. Ela vive o que é para ser vivido. E será que nós estamos vivendo o nosso presente, o que é para ser vivido? Ou nós estamos sempre querendo ser algo? Não nos olhamos, não nos entendemos e sempre queremos ser o que nós não somos. Quem tem o cabelo branco, pinta de preto. Quem tem o cabelo cacheado, paga para alisar. Quem tem o cabelo liso, paga para cachear. E assim vai. Aqueles ditados: quem é novo vai dizer assim: ah, você é novo, não tem dinheiro, tem ânimo. Aí ficando velho, tem o dinheiro, não tem ânimo. E nunca procura um ânimo onde está.
E aí falta, por falta de compreensão da existência, falta caridade moral conosco. Faltando caridade moral, nós dificilmente vamos ter condição de ter caridade material. Nós não vamos ajudar nem os nossos filhos, porque nós vamos estar com eles querendo trocar o afeto deles por reconhecimento. Nós não vamos fazer caridade material com a esposa, porque nós vamos estar fazendo alguma coisa para depois barganhar emocionalmente. Então, eu acho muito relevante para nós uma reflexão sobre qual é o nosso papel, porque o que eu tenho percebido é, nós, partindo de mim, não assumimos 24 horas por dia a nossa responsabilidade de termos atenção conosco para compreendermos as coisas que nos acontecem, para aceitarmos o que nós não podemos modificar e modificarmos o que nós podemos. Porque fazendo a nossa parte, nós vamos virar a chuva e vamos para onde tivermos de ir, ou vamos para a infinitude do oceano, porque nós somos como a água. A força da gravidade e todas as forças vão sempre nos puxar para um lugar mais baixo, e a gente vai entender que é ruim, mas se a gente entender bem, a gente vai fazer oceano. Mas se a gente estiver sendo puxado para baixo e só quiser ser o que não é, não vamos poder lutar com a força que está dentro de nós, que é a natureza. Não vamos usar a nossa intuição e não vamos poder criar nada, principalmente porque nos falta a caridade, no sentido de limparmos a mente, e aí falta boa escolha para ter boa conduta moral. Então, para as pessoas que estão aí seguindo esse momento, amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Mas lendo com um pouco mais de atenção cuidemos muito bem de nossa evolução espiritual. Aprendamos a mudar o que podemos e a aceitar o que nós não temos compreensão ou força para mudar. Porque assim, não tenhamos dúvida, sendo melhores, entramos em uma sintonia melhor, temos uma energia melhor e naturalmente fazemos porque podemos. Fazemos porque podemos, sem trocar nada. Mas tudo isso só está nas mãos de quem? Nós. A nós é que compete lutar pelo que a gente pode, ou que é o que? Compreender e ter atenção, e aceitar o que a gente não pode. É por isso que tem gente que não gosta de vir para esse tipo de reflexão. Por quê? Porque ele quer dizer que é de Deus, ele quer dizer assim, tudo que aconteceu na vida foi Deus, mas ele não quer enxergar a parte dele. E aqui não existe isso. Na hora que vê o problema, já vê o quê? Qual é a sua parte? É igual a história de Paulo. Quando Paulo ia no caminho de Damasco, caiu do cavalo, cego. O que ele caiu dizendo? Não foi assim: Deus, o Senhor tirou minha vista, o Senhor é ruim. Ele disse: Senhor, o que queres que eu faça?
Eu vim para cá, não tem que querer dizer que é mágica, não tem que querer dizer que está na mão do outro, não tem que dizer que está na mão de Deus, tem que dizer o quê? Tem uma parte muito grande que está nas mãos de cada um que enxerga. E a outra parte que está com Deus, cabe a esse que enxerga aceitar. Mas não falta serviço em nem um minuto das nossas vidas. Por isso que o Exildo, naquele livro Os Trabalhos dos Dias, ele dizia: o trabalho sobre o trabalho trabalha, mas trabalho aparece. E já pensou que horrível a gente está e sem saber por onde ir? É só começar pelo mais fácil. Por exemplo, conseguir parar um pouco, ter atenção, frear pensamentos distorcidos, viver a realidade e não o passado nem o futuro. Fazer a nossa parte e aceitar o que nós não temos força para modificar. Que são as duas orações que eu tenho achado bonitas, que eu aprendi estudando os Anônimos. Uma é quando Bill, perguntaram a ele, um dos criadores de Alcoólicos Anônimos, é Bill e Bob. Perguntaram: Bill, qual é a menor oração que você conhece, Bill? Ele disse assim: Deus, levanto para cumprir a tua vontade. Cumprir a vontade de Deus não é só se abaixar, é fazer a parte dele. No caso dele lá era não beber e aceitar as coisas do tempo que ele bebia e assumir a responsabilidade do que ele tinha que fazer naquele dia. E a outra, que não é dele, eles pegaram de um cartão, mas ficou conhecida no mundo inteiro por causa dos Anônimos, é a oração da serenidade. Que ele diz: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso, e sabedoria para perceber a diferença. Vai ter algum momento em que falta o que fazer moralmente para nós, Sérgio? Então, na hora que eu não sei o que fazer, eu estou pedindo discernimento. E quando eu tenho discernimento, eu já sei o que eu tenho que fazer. E ainda assim aceito que tem coisas que eu não posso modificar. Mas não é algo estático, porque a vida é vibração. Concluo com o Chico Xavier: dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia. Muita paz, boa semana.